informação exclusiva, sempre com muito equilíbrio. E a gente começa o 360 de hoje falando do Day After, a sabatina de Flávio Dino e, claro, o futuro do Ministério da Justiça. Depois de uma maratona de conversas e mais de 10 horas de sabatina, Flávio Dino foi aprovado por 47 senadores. E agora, ele e o presidente Lula estão reunidos para discutir uma outra questão. Quem vai ocupar o Ministério da Justiça? Vamos ao vivo até Brasília, porque o Pedro Teixeira tem os detalhes. Oi, Pedro. Bem-vindo ao 360. Vamos juntos, Raquel, tudo bem? Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN nesta quinta-feira. Flávio Dino, presidente Lula e também o novo procurador-geral da República, Paulo Gonet, estão reunidos neste momento aqui no Palácio do Planalto. Um dos objetivos, inclusive relatado pelo Flávio Dino em uma entrevista a jornalistas agora há pouco no Supremo Tribunal Federal, é justamente desenhar um cronograma com relação à permanência dele no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ontem, durante o jantar de celebração da sua aprovação no plenário do Senado, da indicação do presidente Lula, que foi aprovada ontem no Senado por 47 votos favoráveis e 31 votos contrários, muita gente já estava discutindo neste jantar as possibilidades de substituição. O principal indicativo, viu, Raquel, trazendo já uma informação aqui para quem nos acompanha no CNN 360, o principal indicativo dado neste jantar aos participantes, e era um jantar bastante importante, com a presença, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, do STF, do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e também de integrantes do Congresso, é que a decisão fique para algumas semanas, portanto, ali para o início do mês de janeiro. O presidente Lula quer avaliar algumas possibilidades e, por conta disso, o Flávio Dino iria permanecer mais 3 ou 4 semanas no comando do Ministério e ele deseja, inclusive, fazer um período de transição com o novo escolhido pelo presidente Lula para comandar a pasta. Nesta entrevista, Raquel, ele ressaltou, inclusive, a importância de manter a pasta integrada, descartou algum tipo de discussão neste momento com relação à separação do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. A avaliação do ministro Flávio Dino, novo ministro do STF, é que a pasta deveria permanecer junta e é justamente sobre isso que ele vai conversar com o presidente Lula. Falando do outro encontro que ele teve nesta quinta-feira, Raquel, lá no Supremo Tribunal Federal, ele se reuniu com o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, também com os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, já para discutir as possibilidades de transição para o seu novo cargo como ministro do STF. Disse aos jornalistas, inclusive, que a data da posse deve ser dia 22 de fevereiro, portanto, depois do recesso do Judiciário. Os trabalhos no STF voltam no dia 1º de fevereiro, então ainda tem algumas semanas para que eles possam acertar os detalhes da posse para o dia 22 de fevereiro, pelo menos é isso que foi acertado neste encontro com o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Ele tem muita coisa para ser decidida antes disso, principalmente as possibilidades de substituição. Ainda trazendo um contexto do jantar de ontem, Raquel, antes de devolver para você, um dos nomes cotados estava no jantar, o Ricardo Capelli, que é um dos nomes que está sendo cotado neste momento, é secretário executivo do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, trabalhou em conjunto com o Flávio Dino nas principais decisões durante este ano como ministro da Justiça. Um dos nomes cotados, existem outras possibilidades, isso tudo deve ser discutido nos próximos dias, com a presença do Flávio Dino. Eu conversei com integrantes aqui do Palácio do Planalto. O presidente Lula pretende conversar com o Flávio Dino para decidir a sua substituição no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Volto com vocês. Repórter bom é isso, né? Porque eu ia perguntar para ele, ele já estava antecipando do jantar que teve em comemoração à aprovação de Flávio Dino na casa do senador Weverton Rocha. A gente vai contar mais para vocês. E eu ia perguntar ao Pedro qual eram os nomes que estavam circulando ali no jantar. Ele já trouxe um, Ricardo Capelli, e os outros, Pedro Teixeira, qual eram os outros nomes de possíveis sucessores de Flávio Dino que circulavam no jantar?
Olha, no jantar, ele participou rapidamente, o Augusto Arruda Botelho, que também é um dos secretários do Ministério da Justiça, chegou a se cogitar a possibilidade da sua substituição. Outro nome que está sendo bastante comentado, não estava no jantar, viu, Raquel, mas todo mundo que estava no jantar levantou essa possibilidade ali, rapidamente conversando com os jornalistas que estavam por lá, é do ministro do STF, agora aposentado, Ricardo Lewandowski. Todo mundo dizia que se o Ministério permanecer em conjunto, Justiça e Segurança Pública, ele pode sim ser um dos nomes escolhidos pelo presidente Lula para o comando da pasta. Momento de especulação, muita gente sonhando, inclusive, está abrindo uma vaga na esplanada dos ministérios e tem muita gente que deseja ocupar aquele espaço, viu, Raquel? Opa, e coloca a gente nisso e a gente está de olho, Pedro Teixeira, e contamos com você. Obrigado pelas apurações, meu querido. Gente, agora há pouco, o ministro Flávio Dino falou, depois de se reunir com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. E ele deu quase que ali um roteirinho, viu? De como vão ser os próximos dias, a posse dele no Supremo e como vai ser toda essa transição no Ministério da Justiça. Primeiro, ele falou sobre a posse dele no Supremo e já deu até a data, 22 de fevereiro. Vamos ouvir. Hoje compareci aqui a convite do ministro Barroso. Em primeiro lugar, claro, para agradecer a acolhida fraterna daqueles que hoje compõem o Supremo. Foi um elemento importante nesse período em que houve a indicação do presidente da República e esse percurso, esse itinerário dentro do Senado. Fiz esse agradecimento e, ao mesmo tempo, começamos a tratar dos detalhes práticos destinados à posse que ocorrerá na segunda quinzena de fevereiro, provavelmente no dia 22 de fevereiro, porque haverá o recesso no Judiciário e eu tenho que fazer um processo de transição relativo ao Ministério da Justiça. Flávio Dino, gente, falou também sobre o seu sucessor no Ministério da Justiça. Ele disse que se o presidente Lula perguntar, claro, né? Sempre se o presidente perguntar, ele vai entregar um cardápio de opções. Acompanhe. O presidente da República ainda não indagou a minha opinião. E eu, como seu auxiliar até o momento, nesses meses todos, sempre agi como eu gostava que agissem comigo quando eu era governador. Ou seja, que me oferecessem várias alternativas. Porque o dono do governo, o chefe do governo, o comandante do governo é ele. Então eu jamais fiz nesses 11 meses, quando havia um problema sensível, a apresentação de um único caminho. Eu sempre digo, olha, o cardápio é esse. No famoso 8 de janeiro, que todos vocês cobriram, quando houve a crise, quando telefonei a ele, eu disse, presidente, o cardápio é esse, alternativa A, B, C e D. Se ele me perguntar, farei algo similar. Olha o roteirinho aí, em posse no dia 22 de fevereiro, vai ficar ali, né, uns dias fazendo a transição, 15, 20 dias com quem o presidente escolher, volta para o Senado para aguardar a posse e vai dar um cardápio de opções para o presidente. Aí alguém perguntou, e tem a possibilidade de ficar um interino, no caso o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli? Vamos ver o que o ministro respondeu. Eu acho que não haverá essa figura do interino, salvo em alguns dias aí entre o Natal e o Ano Novo, que eu tenho deveres familiares, eu diria, mas ele, claro, ele é o substituto legal na condição de secretário executivo. Mas eu não creio que haverá essa figura do interino. A minha visão, veja, não é uma afirmação, porque quem decide é o presidente da República, não eu. Mas a minha visão é de que essa transição se estenderá por algumas semanas, 2 ou 3 semanas, até que o presidente indique, é o que eu acredito. Também ele pode agora dizer, não, Flávio, amanhã tu volta para o Senado, eu volto, claro, o cargo é dele. Mas eu creio que haverá um período aí de 2 ou 3 semanas, e aí esse novo ministro ou nova ministra tomará posse, aí eu fico no Senado até a posse aqui no Supremo no dia 22 de fevereiro.